Salve Maria! Estamos aqui mais uma vez para falar sobre a terceira aparição de São Miguel Arcanjo, lá naquela linha sacra que eu dei continuidade anteriormente. Vamos ouvir a história que foi a aparição na França, onde deu origem ao Monte Saint-Michel, e São Miguel Arcanjo apareceu para o bispo Santo Albert. Então eu vou narrar esse fato. E São Miguel Arcanjo pediu para construir o Monte Saint-Michel em cima de um monte chamado Monte Tombé, que vai aparecer na foto aqui, vocês vão ver. Muito obrigado, até já, salve Maria. O Saint Albert construiu uma pequena capela, simples, e pediu para alguns monges, buscarem algumas relíquias para colocar lá. E aonde tem relíquia? Eles foram buscá-la no Monte Gargano, aonde São Miguel já tinha aparecido anteriormente. E lá nesse Monte Gargano, São Miguel pisou numa pedra e ficou a marca do pé dele. Então todos pegavam fragmentos dessa pedra e traziam como relíquia. E não só essa, mas tem um tecido ali vermelho que São Miguel Arcanjo, numa das aparições, deixou ali e se materializou, sabe? Ficou esse pano, esse tecido vermelho. Não sei se já era matéria ou como é que é. Sei que esse pano vermelho São Miguel tocou nele. Então trouxeram um fragmento desse tecido vermelho e um pedaço da rocha, que era a relíquia de São Miguel Arcanjo. Bom, já pelo caminho foi uma maior festa, porque no caminho a relíquia já veio fazendo milagre. Muitos cegos enxergaram pelo caminho que estava passando a relíquia. A pessoa era cega, se aproximava da relíquia e começava a enxergar. Houve um verdadeiro milagre, vários milagres, E aí eles trouxeram essas relíquias para esse Monte Tombé, e começou nesse lugar ser um foco de grandes peregrinações. Os medievais souberam dos sonhos, souberam das relíquias, da capela, da história toda, e começou a fazer-se uma verdadeira peregrinação com essas relíquias, buscando milagres. Bom, olha só o resultado, o apostolado de São Miguel na Normandia. Os normandos, que eram os antigos vikings, começaram a se converter e começaram a fazer peregrinação na capela de São Miguel Arcanjo. Os bárbaros normandos, antigos vikings, e eles começaram a se converter, e então começou a dar resultado o apostolado de São Miguel. Carlos Magno, ele foi rei em 768 e no ano de 800 foi proclamado imperador. Ele consagrou a França a São Miguel Arcanjo. Por isso que ele era invencível em todas as suas batalhas, porque tinha São Miguel Arcanjo do seu lado. E assim foi. Com o passar dos anos, foi construída uma abadia também. Essa foi melhorando, porque tudo foi construído aos poucos, E foi construída uma abadia. E nessa abadia existiam os monges beneditinos que faziam as cópias das antigas literaturas, dos antigos livros gregos. E lá que estavam os monges copistas, lá no Monte Saint-Michel. Bom, o que acontece? Começou a Guerra dos 100 Anos. E era preciso fazer uma muralha em volta dessa capela para proteger. E aí construíram essa muralha que os senhores estão vendo aí,
que acabou se transformando aquilo numa fortificação. Os ingleses queriam tomar o Monte Saint-Michel, mas os franceses resistiram bravamente e não permitiram que isso acontecesse. Olha só que coisa impressionante. São Miguel Arcanjo apareceu para Santa Joana d'Arc e entregou para ela a espada dele, para ela ir, junto com o exército francês, derrotar os ingleses. E, de fato, ela pagou um preço caro por isso, porque foi martirizada, mas conseguiu se vencer. Os franceses venceram a guerra. Bom, essa foi a Guerra dos 100 Anos, né? Com o passar do tempo, essa muralha que está aí, você pode ver que dentro dela foi construída uma aldeia medieval. Coisa estupenda, coisa maravilhosa. Lá dentro é uma coisa magnífica. Não tenho o que falar assim de coisa magnífica. E para começar, e começou a receber muito turista, naquela época tinha mais peregrino do que turista. Turista é uma palavra moderna. Mas com o passar dos anos, foram vindo os turistas também, né? E era preciso preparar o lugar para os turistas. Então, nessa cidadela medieval, tinha tudo lá dentro. Tinha hotel, tinha até cemitério para os moradores do Monte Saint-Michel. Tem cemitério lá dentro. Tem restaurante, lojinhas, tem tudo. Tudo que você pode imaginar tem lá dentro, para receber todos os peregrinos e os turistas. É uma escadaria muito forte para subir lá em cima, então precisaria ter uma estrutura muito boa. Bom, quando foi feito esse Monte Saint-Michel, toda essa construção, antigamente ele era conhecido como Monte Saint-Michel em perigo do mar. Por que deram esse nome para ele? Monte Saint-Michel em perigo do mar. Por que será? Porque é uma coisa impressionante. Nesse lugar existe um fenômeno meteorológico fora do comum. As águas recuam até 3 quilômetros de distância, deixando toda a vizinhança seca. E as pessoas podiam ir até lá a pé. Tinha uma estrada de pedras onde as pessoas caminhavam até lá. Só que, quando a maré enchia, as águas voltavam com tamanha força, 3 quilômetros, né? Voltavam com tamanha força, que chegavam a uma altura, já chegou a uma altura até de 15 metros de altura, essas águas. Aí conta-se um fato interessante, que uma vez uma multidão estava caminhando, né, em direção ao Monte Saint-Michel, e eles não percebiam que a maré estava aumentando. E de repente, quando eles se deram conta, a maré já estava ali pegando os pés dele. Bom, eles ficaram apavorados, porque para vir de 3 quilômetros, né, e para subir a quase 10, 15 metros de altura, ela vinha forte. Então todos eles saíram correndo para ir até terra firme e não ser pego pelas águas. Só que no meio deles tinha uma mulher que estava grávida, e nos últimos dias de gravidez. E ela corria com toda a dificuldade da gravidez dela, mas não deu tempo. As águas levaram ela, e ela foi arrastada pelas águas gritando: São Miguel Arcanjo, São Miguel Arcanjo, né? E um milagre. O que aconteceu nessa hora? Ela acabou sendo arrastada para um lugar mais raso e acabou dando à luz ali mesmo. A criança nasceu nas águas do São Miguel. Aí ela agarrou a criança, né? Claro, certamente deve ter sido assessorada por mais alguém lá, e acabou levando ela e a criança são e salvas para a terra firme. Foi um milagre que aconteceu nas enchentes das águas. Mas é muito interessante isso, porque ela se transforma numa ilha, e é um ponto estratégico de guerra fenomenal. É um castelo pronto para brigar com todo mundo no meio daquelas águas. Quem que enfrenta essas águas? E quando quando as águas abaixam, ali fica rodeado de areia. E prestem atenção, areia movediça. Então depende do lugar que o senhor pisa, o senhor pode afundar. Quando existe turismo lá, os guias acompanham o povo, porque se o senhor começa a correr em cima da areia, ela é dura. De repente ela fica mole, como se fosse estar pisando numa lona, que ela vai mexendo assim, ó. Fica uma lona. De repente, ela vai afundando e o senhor vai caindo para baixo. Então, cercado de areia movediça, ou cercado de água, com essas muralhas, não há quem aguente. Sem contar a beleza feérica
quando ainda é neblina. A neblina, quando envolve o Monte Saint-Michel, fica uma coisa assim celeste, parece que ela sai da terra e vai até os anjos do céu para depois voltar. Tudo isso é uma lição para nós, que toda pessoa religiosa tem um momento de retiro espiritual, de oração. É a neblina. Você se isola de tudo e fica voltado para o céu. E também essa construção nos dá uma lição, que a pessoa deve ser religiosa, mas guerreira ao mesmo tempo. As muralhas e a igreja dentro, não é? Então, essas brumas, as coisas, não tem nem o que comentar, é coisa assim do céu mesmo, né? Só que aconteceu uma coisa muito ruim, que no meio dessa coisa toda, em 1789 aconteceu uma coisa horrível. Essa construção foi transformada em prisão. Os revolucionários franceses, que a França tinha decaído, e começaram a usar esse Monte Saint-Michel para prender as pessoas que resistiam às barbaridades da Revolução Francesa. E quem visitou o Monte Saint-Michel nessa época, um deles foi Victor Hugo, o escritor Victor Hugo, ele ficou horrorizado de ver a terrível prisão que fizeram lá dentro. E essa prisão durou 70 anos, de 1789 até 1863. Depois disso, ela voltou a ser abadia novamente. Aí entraram os monges lá, tá certo? E começaram a fazer as coisas de sempre, que sempre fizeram. Uma coisa interessante, lá dentro, nessa cidadela medieval, existem muitos túneis, existem passagens secretas, e existem salões nobres. Olha, tem a visão noturna de lá de dentro, e as colunas de uma das salas lá. Tem salas de nobres, dedicadas aos nobres, para São Miguel Arcanjo receber as autoridades, as nobrezas, né? E tem as lojinhas, essa foto noturna mostra de um lado esquerdo as lojinhas, né? Onde se pode comprar muitas coisas interessantes. Então, vale muito a pena a visita para o Monte Saint-Michel. Esta capela, no topo tem uma agulha, né? E no topo dessa agulha tem uma imagem de São Miguel Arcanjo. Agora os senhores vão dizer, nossa, mas essa imagem de São Miguel Arcanjo nem dá para se ver direito lá no topo, é pequenininha, não é? Não é pequenininha, não. Ela é gigantesca. Essa imagem de São Miguel Arcanjo que tem lá em cima, que é esta aqui, ela é grande. Ela tem 4 metros de altura. E ela é feita de cobre. Então, é uma coisa simplesmente magnífica, só que ela está a 170 metros de altura. Por isso que quase que não se vê. Ela praticamente fica quase que invisível lá em cima, né? Claro que ao vivo dá para se ver melhor do que a foto, né? Mas essa imagem de São Miguel Arcanjo, que está lá em cima, ela tem 4 metros de altura. É simplesmente fenomenal.